Saudações. Ontem à noite a Federação fez o seu mais forte ataque desde o início dos conflitos contra a OTAN na Ucrânia. Kiev e Kharkov foram pesadamente atingidas e outras muitas cidades da Ucrânia. Anteriormente, o Lavrov já havia dito que era uma operação militar especial. Mas a partir do momento em que nitidamente a OTAN estava entrando no conflito, eles já estavam encarando como guerra. Então a tendência daqui para frente é que os russos tirem o pé do freio e transfiram a força para o acelerador. É basicamente sobre isso a nossa análise breve. O sol já... Bom, ele ainda não apareceu não, mas olha o tanto que o céu tá bonito. Olha esse tom de azul, cara, eu acho isso muito massa. Eu pintava antes de ter hemorragia craniana e perder algumas habilidades. Por estranho que pareça, eu passei a fazer conta melhor. Não sei o que aconteceu na minha cabeça, mas minha habilidade motora foi pro saco. Mas minha habilidade de cálculo melhorou muito, coisa mais esquisita, né? Mas foi o que aconteceu, enfim. Gente, ontem a Ucrânia foi macetada, né? Só Kharkov tomou 15 quinjal nas costas. Kharkov é a segunda cidade do país. Ela vai passar para a Rússia, porque ela sempre pertenceu à Rússia. Vai voltar. Acho que a Ucrânia inteira, no fim, né? E aí, cara, eu fico pensando... Ontem foi o maior ataque da Rússia, ataque aéreo desde o início dos conflitos. Quer dizer, ontem a Federação desceu a mão mesmo, sem medo de ser, né? E aí, você tem duas conclusões possíveis para tirar disso. A primeira é que a Rússia resolveu apertar o acelerador para encerrar o conflito. O conflito só vai ser encerrado com a vitória. Não tem outra opção. O objetivo russo é a desnazificação, né? O objetivo russo é a desnazificação. Eu lembro, no final do Saker, tinha um comentarista lá que sempre falava: ó, desnazificar a Ucrânia ajuda, mas não resolve. A Europa tem que ser desnazificada. Quando era início do conflito, as coisas ainda estavam meio nebulosas. E tá, não vou. Mas eu falei, cara, mas será que tem tanto nazi assim na Europa? Eles estão... Aí, hoje, passado mais de 2 anos, a gente percebe que sim, tinha. Tem muito. Você vê as falas dos políticos, você vê o apoio incondicional de alguns países ao Estado, cujo nome não pode ser mencionado. Você percebe que o comentarista estava muito certo. Tem que terminar o que começou em 1941. Né? Precisa. Não fosse o desembarque da Normandia, porque o desembarque da Normandia não foi contra os nazis. Né? O desembarque da Normandia foi contra os russos, contra os soviéticos. Eles queriam impedir que, como aconteceu em 1815, os russos tomassem Paris. Quando os nazis tomaram, não ficaram tão preocupados assim não. Mas a perspectiva do Exército Vermelho entrar em Paris como exército russo do Tsar Alexandre I entrou, meio que apavorou eles, né? E eles tiveram que fazer o tal desembarque. Mas se tivesse transcorrido como deveria ser, Rússia contra a Europa, eles teriam chegado em Lisboa em 1946. Resolvido o problema, né? Da Europa inteira. A Europa inteira seria libertada.
Mas não foi isso que aconteceu. A história não é feita de si. A história é feita de fato. De toda forma, novos fatos estão sendo construídos. Nitidamente, a federação ontem ela desceu a mão, mas, né, com gosto. Agora, se foi um evento, um processo, a gente vai saber nos próximos dias. Que se continuar macetando, até os analistas do lado deles admitem que já era, sabe? Já era, não tem mais aqui pelo que lutar. Você tem, claro, os carniceiros querendo mais carne ucraniana, mas até os analistas deles admitem que o país está na beira de colapso. E já falam abertamente em transferir a capital de Kiev para Lvov, junto à fronteira da Polônia. Cachorrinho bonito. Então, assim, a questão é que o processo de tomada do território pode enrolar tranquilamente até 2025. Ou não. Ou não. Se eles resolverem apertar o passo, encerra até esse semestre. Não, o cara não tem mais dinheiro, não tem recurso, não tem mais soldado. Ele não tem mais como resistir. Essa é a verdade. E honestamente eu acredito que o Zul está querendo apressar as coisas. Com o anúncio das FAB 3000, eu acho que o alvo deles é cada vez menos Kiev e cada vez mais Berlim e Londres. Oremos. Fui com a dona mãe comprar umas verdurinhas. Chegamos àquela fumaça na fábrica da Mitsubishi. Não é comum. Talvez seja um incêndio. Uma coisa pegou fogo, porque aquela fábrica não polui, pelo menos não o ar. Massa tá preta. Tá estranho. Tá aumentando. É. Aí eu fico imaginando Kharkov ontem, que tomou 14 tiros de míssil russo. Ra-101, até Kinjal. E eu, assim, lembrando disso aqui agora, os russos visaram, como eles visam normalmente, a infraestrutura. A cidade está sem energia. Apesar do Zelensky ter dito que interceptou os 14 mísseis, houve 14 incêndios na cidade e ela está sem energia. Então, né, não estou dizendo que o senhor Volodymyr é um mentiroso, mas a noção dele de verdade parece ser meio complexa. Seja como for, aquela fumaça que vocês estão vendo ali na Mitsubishi é ficha perto do que aconteceu, né? Então é isso. Até.